Olá, tudo bem? Pelo título, você deve estar imaginando que eu estou associando Charlie Chaplin a Adolf Hitler. Não, não mesmo. Eu estou aqui para esclarecer algumas coisas, como por exemplo, isso aí, que muitas pessoas acham que o Chaplin era fã do Hitler e fez um filme em sua homenagem. Não, não é bem assim não. E por isso mesmo eu estou fazendo esse vídeo, para tirar essas dúvidas. Então eu peço para que você se inscreva aqui no meu canal, que você ative o sininho aí para receber as notificações. Então, vamos para o vídeo. E apesar de terem posicionamentos políticos opostos, Chaplin e Hitler tinham muita coisa em comum ali entre eles. Quer ver? Eu vou começar pela data de nascimento. Charles Chaplin nasceu no dia 16 de abril de 1889. Já o Hitler nasceu 4 dias depois, em 20 de abril de 1889 também. Só que o Chaplin era londrino e o Hitler era austríaco. E os dois perderam as mães quando eles ainda eram muito jovens. Hannah, a mãe do Charlie Chaplin, morreu quando ele tinha 15 anos. Ela morreu de complicações ocasionadas pelo sífilis. E por conta disso, ela acabou enlouquecendo. E ela contraiu essa doença logo após se prostituir na África do Sul, pois ela tinha conhecido um suposto milionário e se mudado para lá, onde ela descobriu que na verdade ela havia sido enganada. E daí ela passou por muitas dificuldades e teve que se prostituir. Já a mãe do Hitler faleceu quando ele tinha 18 anos. Ela morreu em decorrência de um câncer. Eles foram extremamente pobres, Chaplin na infância e Hitler durante a sua adolescência. O Chaplin não se dava bem com seu pai, assim como Hitler também não se dava bem com seu pai. Os dois tinham exatamente a mesma estatura. Eles tinham 1,65 de altura. E por fim, eles tinham a mesma paixão pelo cinema. Mas a ideia de fazer o Grande Ditador veio de um amigo de Chaplin, que percebeu ali as semelhanças entre ele e Hitler. Viu que eles usavam bigodinho, viu que eles tinham a mesma altura, viu que eles tinham traços semelhantes ali no rosto. E daí então estava acontecendo, né, o que a gente conhece aí, né, a Segunda Guerra Mundial. Estava acontecendo aquela merda toda e então Chaplin disse, boa ideia, vou fazer um filme zoando isso aí. Mas aí o Chaplin declarou depois que se ele soubesse que tinham campos de concentração, de que tinham câmeras de gás, ele não teria feito o Grande Ditador. Mas o fato de Chaplin ter feito o Grande Ditador não quer dizer que ele é um fã do Hitler, né? Então Chaplin dirigiu, protagonizou, escreveu, sei lá, editou, compôs música, enfim, ele fez de tudo nesse filme. É que nem eu, né? Eu é quem faço o roteiro dos meus vídeos, eu é quem filmo, eu é que edito, eu faço tudo nos meus vídeos. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, O Grande Ditador foi lançado em uma época em que um ditador nazista deu início a uma invasão em países europeus e o extermínio de 6 milhões de judeus durante o Holocausto. Não foram só os judeus que sofreram essa perseguição, outras minorias também sofreram, tais como ciganos, negros e homossexuais. Eles foram perseguidos, presos e mortos em campos de concentração. Mas aí, quando Chaplin fez esse filme, ele fez também como uma espécie de denúncia e mostrando para o mundo que um louco estava fazendo suas sandices com seres humanos. E como nós sabemos, Hitler cometeu o maior genocídio da história da humanidade. Isso porque uma de suas ideologias era deixar o planeta Terra habitados apenas pela raça ariana. E a história do grande ditador, para você que não conhece, é o seguinte. Durante a Primeira Guerra Mundial, um barbeiro judeu que está na guerra para defender a Otomânia, o seu país,
é ferido e fica anos internado em um hospital com amnésia. 20 anos se passam e ele recebe alta, sem saber o que aconteceu no período pós-guerra. E ele se depara com o seu país governado por um ditador, o Hinkel, e seu país está tomado pelo nazismo. E o pior dessa história para ele é que esse ditador persegue os judeus. Só que tem uma outra coisa curiosa. Ele e o ditador são fisicamente parecidos. E daí então ele é confundido com o ditador da Otomânia. E o Grande Ditador é bem mais que um filme. Ele é uma obra e ele nos faz refletir muito. E na época, lá em 1940, quando Chaplin lançou O Grande Ditador, ele teve complicações em países como Estados Unidos e Brasil. E o próprio Hitler proibiu a exibição de O Grande Ditador em países que estavam em seu poder. Eu vou explicar por que nos Estados Unidos e aqui no Brasil o filme foi proibido. Nos Estados Unidos, o filme foi proibido pelo excesso de críticas que o filme fazia ao nazismo, já que os Estados Unidos e a Alemanha eram aliados na Segunda Guerra, e eles eram chamados de Nações Unidas. Só que essa parceria veio fortalecer em janeiro de 1942. Sim, os Estados Unidos e países como França, por exemplo, eram os principais aliados que apoiaram o nazismo. Mas antes disso, os Estados Unidos tinham um negócio com a Alemanha. Já aqui no Brasil, na época, o país era governado por Getúlio Vargas, que com o fechamento do Congresso em 1937 impôs uma nova Constituição conhecida como Estado Novo, sob a forte influência do fascismo. Na época, o fascismo era muito forte e o Grande Ditador foi proibido aqui na América Latina por países que eram simpatizantes com o nazismo e com o fascismo. E talvez muitos de vocês não saibam, mas todos os filmes do Chaplin, eles contêm conotações críticas. E se você não é simpatizante nem do nazismo nem do fascismo, você irá concordar que o filme O Grande Ditador é uma sátira audaciosa e genial no mesmo patamar. Agora, se você é simpatizante, com certeza você irá se ofender com esse filme. E por falar em ofensa, o discurso que o Chaplin dá no final desse filme foi considerado muito, mas muito ofensivo, principalmente nos Estados Unidos, que, como eu havia dito, era um país que, antes de se aliar à Alemanha nazista, já era simpatizante com o regime nazista. Inclusive, o Charlie Chaplin ele foi proibido de entrar nos Estados Unidos por ser taxado de comunista, por causa desse discurso que o seu personagem judeu proferiu no final do filme. Então, eles consideraram esse discurso um tremendo absurdo. Tem outra coisa aqui interessante que eu gostaria de ressaltar, que é o seguinte, que cogitaram a possibilidade dos fanáticos pelo Hitler serem os responsáveis pelo sequestro do corpo de Chaplin no cemitério na Suíça. Esse roubo aconteceu em março de 1978. Na verdade, quem roubou o corpo do Chaplin foram dois mecânicos de automóveis que estavam passando por dificuldade. Eles decidiram ir até o cemitério, roubar o corpo de Chaplin e pedir uma grande quantia em dinheiro. Inclusive, você pode perceber que quando o Chaplin estava discursando naquela cena, ele não estava interpretando. E é incrível como o grande ditador tem nada menos que 80 anos e ele continua bem atual. Isso porque nós não evoluímos. Parece que nós paramos naquele tempo e, em vez de evoluir, nós regredimos. Interessante é que o Chaplin, naquele discurso, ele disse para a gente não ser gado. E, infelizmente, é o que tem acontecido aí ultimamente, né? E o Hitler, ele conquistou milhões de pessoas assim, com discursos de ódio. Muitos achavam ele um cara sincero e coisa e tal, que ele falava nada mais que a verdade. E aí aconteceu o que aconteceu, né, gente? E, inclusive, quando eu era criança, quando eu vi O Grande Ditador pela primeira vez, né, eu não entendia muito. Foi a primeira vez que o Chaplin me deu medo. Ele lá imitando, né, o Hitler com aquele olhar assim de fúria e tal, e ele sendo ovacionado ali. Eu que dava risadas com Chaplin, acabei me deparando
né, assim, com o medo dessa expressão dele que eu vi, né? Mas o filme ele continua assim divertido. Eu lembro que eu ria, né, com esse filme quando criança, mas eu tinha medo dessa expressão do Chaplin. E diferente do discurso que ele dá no final do filme, né? Nesse discurso aí você vê ódio, você vê, sabe, aquela fúria, e isso me deu muito medo. E o Chaplin nesses discursos aí que ele dá, né, imitando Hitler, não é só a sátira em si do Hitler, mas sim também com a língua alemã, né? Que eles falam, "Ah", sabe? E quem não entende, né, fica meio assim, meio perdido, sem saber o que é que eles estão dizendo. Fora também que o filme tem algumas cenas que entraram para a história do cinema, como por exemplo a cena do avião, que é muito bem feita. As cenas do ditador discursando também ficaram famosas. Mas a cena que ficou mais famosa do filme foi a cena em que o ditador ele brinca com o globo. E essa cena acabou virando a abertura de uma novela chamada O Dono do Mundo, exibida em 1991 pela Rede Globo. Então, gente, o filme O Grande Ditador, ele é um filme antinazista. E não é o que muita gente pensa aí, que é uma homenagem ao Hitler. Não, é um filme antinazista e que ele deixa aí uma grande reflexão aí para essas gerações e futuras gerações também. Bom, galera, muito obrigado por ter conferido esse vídeo. Se inscrevam aí no meu canal, tá? Continuem se cuidando e com fé em Deus essa pandemia vai passar. Beijo para vocês e até a semana que vem.